Bom dia, gente. Nós somos do grupo 1 e nós vamos falar sobre as vias de administração. Primeiro, nós iniciaremos com os animais de companhia. Existem inúmeras vias de administração para fármacos. Antes de escolher qual usar, é necessário considerar alguns fatores como a necessidade do efeito, se ele vai ser sistêmico ou localizado, a latência que esse efeito vai ter, se ele vai ser um efeito curto ou então um efeito longo, e também as suas características físico-químicas. É necessário saber se esse medicamento ele é resistente à hidrólise meio ácido, entre outros fatores. Uma das vias mais utilizadas são as vias digestivas. Nessa via, o medicamento ele precisa ser absorvido e ele vai passar para a circulação sistêmica. São os medicamentos encontrados em suspensões, comprimidos, cápsulas e entre outros. O intestino delgado ele é o principal local de absorção desses medicamentos administrados por essa via, porque ele apresenta uma grande vascularização. Dentro das vias digestivas a gente tem a oral, a sublingual e a retal. Dentro das principais vantagens dessa via, a gente tem a absorção rápida pela zona sublingual e parede interna bucal. A gente tem a circulação venosa desembocando na via jugular, então ela não vai passar pelo fígado. Isso evita que o conteúdo gástrico inative o medicamento. Na via retal, o medicamento, ao ser absorvido, ele não penetra pela veia porta, portanto não escapa em grande parte da biotransformação hepática e segue direto para o coração, onde se distribui para outros organismos. Dentro das desvantagens, a gente tem a absorção irregular e incompleta e irritação da mucosa retal. As bases que têm pH acima de 10 ou ácidos fortes com pH abaixo de 3 são mal absorvidas quando administradas por essa via. Um exemplo é o relaxante muscular tobucuranina, que ele é uma base forte, então ele não é tão bem absorvido. Um exemplo de uso dessa via é na administração de diazepam em gatos que apresentam um mal epilético. Dentro das vias parenterais, as mais utilizadas na medicina veterinária são a intravenosa, intramuscular e subcutânea. Na via intravenosa, normalmente são injetados pela veia cefálica da pata dianteira, mas também pode ser injetado na veia safena lateral. Pode ser necessário que o médico veterinário raspe o pelo ao redor do local de acesso e então o médico deve aplicar um catéter na veia. O uso de bandagem elásticas ou ataduras também pode ser necessário para estabilizar o catéter. Dentro das desvantagens e vantagens do uso dessa via, a gente tem nas vantagens que o tratamento pode ser de longa duração, que a gente tem uma obtenção rápida de efeitos farmacológicos, a possibilidade, então, de administrar em grandes volumes com uma infusão lenta, um melhor controle da dose administrada, e dentro das desvantagens, a gente tem o risco do paciente retirar o acesso, risco de embolias, infecções por contaminação, ou então ela é imprópria para substâncias oleosas ou insolúveis. Em cães e gatos, as veias mais utilizadas são a radial, femoral e tarsal recorrente. Na via intramuscular, é necessário que o cão seja imobilizado para garantir que o remédio seja administrado de maneira correta. O médico veterinário, então, escolhe o músculo no qual deseja aplicar o medicamento. Normalmente, os medicamentos são aplicados no músculo do glúteo. Dentro das vantagens, a gente tem que a absorção ela é relativamente rápida e também temos uma possibilidade de administração de volumes moderados e de veículos aquosos. Dentro das desvantagens, a gente tem dor e aparecimento de lesões musculares e processos inflamatórios e também uma deposição errática do medicamento no tecido adiposo. Isso de processos inflamatórios é aquilo que a gente geralmente observa quando está meio inchadinho, ou seja, quando a gente tem um edema no local onde foi aplicada a vacina ou a injeção pela via intramuscular. Na foto ao lado a gente tem sendo aplicado a via intramuscular em um cachorro e embaixo em um gatinho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a via subcutânea. Essa via é utilizada no caso de medicamentos que precisam ser aplicados abaixo da pele e normalmente a injeção é feita na região da nuca dos cães e dos gatos. A agulha é inserida no ângulo de 30 a 45 graus e o medicamento é absorvido por meio da difusão, onde atravessa os grandes poros entre as células do endotélio, dos capilares vasculares e também dos vasos linfáticos.
A vantagem dessa via é que ela garante uma absorção constante para soluções e também promove a absorção lenta quando se trata de uma suspensão ou de pellets. A desvantagem dessa via é que ela pode promover uma sensibilidade e até dor no animal, e em alguns casos pode ocorrer necrose se a substância utilizada for irritante. E aí nessa imagem do slide a gente consegue observar os diferentes ângulos utilizados para as vias. Na intramuscular, a agulha é inserida no ângulo de 90 graus, a fim de atingir o tecido muscular do animal. E já na via subcutânea, é interessante atingir o espaço entre o músculo e a derme. Por isso, a agulha é inserida normalmente no ângulo de 45 graus. E por fim, para os medicamentos intradérmicos, a agulha é inserida no ângulo de 15 graus com a intenção de atingir apenas a camada da derme. E agora, continuando nas vias parenterais, nós temos as outras vias, aquelas que são as menos usuais. Temos a intradermal, que é utilizada nos diagnósticos e para a identificação de alergênios. A intraperitoneal é utilizada quando há necessidade de administração de volumes altos de solução, porque essa via tem a vantagem de uma grande área de absorção. Ela é utilizada, por exemplo, para a realização da diálise peritoneal, e a intracardíaca ela é mais utilizada na eutanásia dos animais de laboratório. A intratecal utiliza da penetração das membranas que revestem o sistema nervoso central, e ela é utilizada para diagnóstico radiológico. A via epidural é utilizada em cirurgias abdominais, mas é mais utilizada nos grandes animais. E, por fim, a via intraarticular é utilizada quando se deseja um efeito anti-inflamatório em uma determinada articulação do animal. Agora eu vou falar um pouco sobre as vias transmucosas ou as vias tópicas. Essas vias são utilizadas quando se deseja um efeito localizado no animal. Essa via é considerada bem segura, mas sempre há um risco de intoxicação do animal se ele vier a ingerir o medicamento, Ou também se ele tiver lesões na pele, o princípio ativo pode ser absorvido de forma exacerbada e pode levar a efeitos indesejados no tratamento. O tratamento deve ser feito de acordo com a espécie do animal e de acordo também com a espessura da pele. A região onde o medicamento deve ser aplicado é levada em consideração, tendo em vista que, no geral, a pele do dorso é mais espessa que a pele da região abdominal. Por isso, o medicamento tópico deve ser prescrito com muita cautela. Dentre os medicamentos tópicos, a gente tem também os remédios que são pour-on e spot-on, que são utilizados no controle dos ectoparasitas. A aplicação pour-on é feita no dorso do animal e a spot-on é feita na região da cernelha. E aí, finalmente, a gente chega nas vias intranasais ou inalatórias. Essa via é utilizada quando o agente terapêutico tem a sua forma em um gás, geralmente é um agente anestésico. A potência desse anestésico ela deve ser baseada na concentração alveolar do cão ou gato, e ela é expressa como concentração alveolar mínima, ou na sigla CAM, cão. As formas de absorção são essas três aqui: pela absorção pela mucosa nasal, direto para a corrente sanguínea, ou pela entrada pelo bulbo olfatório e transporte via axonal pelo neurônio, ou o gás entra diretamente para o cérebro de maneira extracelular. Bom, agora iremos falar sobre as vias de administração em suínos. Devemos salientar aqui que tem vias que são disseminadas, mas não são recomendadas, como por exemplo, injetar no pernil de adultos por via intramuscular. Esse método é ineficaz e pode até mesmo causar dano para os animais. Portanto, nós devemos nos atentar aos métodos para evitar erros. A primeira via apresentada vai ser a aplicação tópica, a qual a administração pode ser realizada através de pós, de banhos de imersão ou de aspersão, que seria algo similar a uma irrigação. Para tratamentos isolados em reprodutores, o banho de aspersão ou a aplicação de pós são recomendados, enquanto que para tratamentos coletivos pode ser indicado o banho de imersão ou de aspersão. Devemos salientar que para ambos os casos citados, o pavilhão auricular e a cabeça devem estar em contato com o medicamento. Além disso, os sprays ou pomadas têm que ser aplicados após a limpeza da lesão, para que o medicamento entre em contato direto com a mesma. E em lesões ou amputações de cascos e pododermatites, é recomendada a utilização de um penso, com a finalidade de proteger o medicamento aplicado e o ferimento. Agora falaremos sobre as vias por aberturas naturais.
A nasal é subdividida em paranasal, que seria a introdução dos medicamentos de forma que caiam diretamente no estômago. Com o cuidado de provocar o reflexo de deglutição no animal, ela vai ser recomendada para o tratamento de rinites, catarrais purulentas, sendo importante salientar que a tosse será o primeiro indício de suspensão do tratamento. Aqui, o animal vai ter que estar em sentido horizontal, diferindo da via intranasal, que é recomendada principalmente para os leitões em amamentação e desmamados. Nela, o animal vai ter que estar de cabeça para baixo e, caso o medicamento tenha que permanecer nas narinas, ele deve ser mantido com a cabeça no sentido horizontal. Teremos também a via oral, que será muito utilizada para o tratamento de distúrbios gastrointestinais em animais com até 35 dias, sendo administrado através de pipetas, conta-gotas ou dosadores. Pílulas e cápsulas vão ser administradas com o auxílio de pinça curva, enquanto que as passas com o auxílio de espátulas, aplicadas diretamente no palato duro. Em animais maiores, pode ser aplicada por uma sonda gástrica flexível, com uma madeira perfurada no meio introduzida entre os dentes do animal, para evitar que a sonda seja mordida. Os medicamentos também podem ser administrados através da água e da ração, sendo o primeiro muito útil, principalmente quando o animal já não está mais comendo. O segundo, por outro lado, é bem complicado devido à dificuldade de preparação. Já na via retal, nos adultos, a aplicação deve ser feita por meio de uma sonda bem lubrificada com irrigador, enquanto que, nos leitões, é recomendada uma seringa. Elas devem ser sempre aplicadas em sentido crânio-dorsal, com o intuito de evitar lesões ou perfurações na mucosa retal. Na via intraprepucial, é recomendada a utilização de um catéter metálico, de forma que ele seja introduzido até a estreita porção caudal do conduto prepucial. Quando for retirado esse catéter, o restante do medicamento deve ser injetado nos divertículos prepuciais. Já na vulva, na região do vestíbulo vaginal e da vagina, os medicamentos podem ser aplicados por uma espátula metálica ou qualquer outro instrumento longo o suficiente. Já no tratamento específico da cavidade uterina ou do cérvix, é recomendada a utilização de um catéter metálico, uma sonda de borracha ou uma pipeta de inseminação artificial. A via intradérmica é utilizada com a finalidade de diagnóstico e aplicação de algumas vacinas, sendo realizada a administração na pele da base da orelha, enquanto que, na subcutânea, a aplicação tem que ser realizada em locais com quantidade suficiente de tecido conjuntivo frouxo, com o intuito da rápida difusão do medicamento, além de evitar as rupturas ou anemias localizadas. Nos leitões amamentando, o local indicado é na prega da virilha. Em leitões desmamados, esse local também pode ser utilizado. Por outro lado, nos leitões desmamados reprodutores ou de terminação, a injeção mais recomendada é na base da orelha, justamente na parte onde há o tecido conjuntivo frouxo. Nos reprodutores também é possível a aplicação na prega do joelho e na região medial do cotovelo, só que vai provocar uma dor maior do que a aplicação na base da orelha. Na via intramuscular, a aplicação em animais adultos, reprodutores e aqueles maiores, é aconselhada a aplicação na musculatura lateral do pescoço, já que, nessa área, haverá uma camada delgada de tecido gorduroso subcutâneo. Além disso, também há maior possibilidade de cura caso haja algum abscesso. É um local estratégico, tendo em vista que essa parte do leitão está geralmente destinada a embutidos ou subprodutos, e por isso as cicatrizes formadas vão ter menor importância. Já nos leitões recém-nascidos, podem ser realizadas uma aplicação na musculatura superior do pernil, desde que a pele seja afastada para o lado, com o intuito que o orifício da picada seja recoberto por pele intacta após a retirada da agulha. Na via endovenosa, a administração é feita diretamente na veia, obtendo um efeito imediato. É útil em caso de desidratação, choque ou hemorragias e administração de fluidos, assim como de medicamentos contraindicados por outras vias. Ela deve ser feita em uma das veias de bordo distal da orelha, com a mesma mantida tensa para evitar o movimento inesperado do animal. Na via intraabdominal, a absorção é extremamente rápida, sendo utilizada nos casos em que a aplicação endovenosa seja complicada. Ela vai ser recomendada tanto para tratamentos preventivos quanto curativos. Deve ser introduzida uma agulha em direção crânio-medial, na região hipogástrica paramedial entre os dois últimos pares de tetas. Já a intratesticular vai ser utilizada apenas para a administração do anestésico, em caso de castração. A aplicação é realizada no parênquima testicular na metade ventral do testículo. Na via epidural, que é uma via de administração para anestesia na medula raquidiana através do orifício lombosacral, bloqueando o plexo de mesmo homônimo, ela tem o intuito de eliminar a sensibilidade nas paredes abdominais, na região da pelvis e nas extremidades.
A concentração do anestésico não deve ultrapassar 2% e sua injeção deve ser lenta. Para avaliar se será extradural ou subdural, tem que verificar se a agulha está ou não no canal radiquidiano. Para isso, nós devemos injetar 1 a 3 centímetros de ar, observando se ocorre a aspiração do sangue, indicando que está numa veia no canal vertebral, devendo retirar a agulha um pouco para a aplicação do anestésico. Se é aspirado um líquido claro, vai significar que está no espaço subdural, indicando que pode aplicar 2/3 da dose para anestesia extradural. E, por fim, se não há nada na aspiração, significa que está no espaço extradural, podendo a anestesia ser totalmente injetada. As vias de administração de fármacos em aves de produção. Nas aves de produção, a principal via utilizada para medicamentos é a oral, levando em conta que vias que exigem manejo individual dos animais são pouco práticas pela quantidade de aves que existem em criadouros, e que o manejo individual pode causar estresse a esses animais. O fármaco por essa via costuma ser triturado na ração ou solubilizado em água. Quando triturado, deve-se levar em conta algumas preocupações, como a permanência do fármaco no papo por um tempo, o que gera diminuição na biodisponibilidade, e outra preocupação é com o costume das aves de ingerirem pedras, que em contato com a secreção gástrica podem liberar íons metálicos e se ligarem ao fármaco, alterando sua disponibilidade e efetividade. Visando evitar esses problemas, pode ser utilizado o fármaco solubilizado em água, onde as aves devem ficar sem água por 1 ou 2 horas para aumentar a sede, aumentando assim a ingestão do medicamento. Essa água deve ser fria, limpa e apresentada em recipiente de plástico ou alumínio. Agora, na via intramuscular, deve-se realizar a aplicação no músculo peitoral, evitando aplicações repetidas para não ocorrer dano tecidual, alternando o local da injeção, se necessário, mas evitando os membros pélvicos, por excretarem mais rapidamente o fármaco. Já na subcutânea, costuma-se utilizar a região do pescoço, e é empregada principalmente para a fluidoterapia. A água intravenosa não é acessível para aves não sedadas e costuma ser usada em animais em estado de choque ou desidratação grave. E caso não seja possível estabelecer um acesso venoso, pode-se utilizar a intraóssea, que permite rápido acesso da medula aos canais venosos e costuma ser aplicada na unha distal ou tíbia proximal. Já a via ocular costuma ser muito usada para vacinação, principalmente de pintinhos, e consiste basicamente em uma gota de medicamento aplicada e absorvida no olho. Bom, agora nós vamos ver as vias de administração em bovinos. O método de administração dos medicamentos em bovinos depende da rapidez com que se deseja a ação da droga, da natureza e quantidade da droga a ser administrada, da necessidade do efeito sistêmico localizado, por exemplo, e das condições do paciente. As condições do paciente determinam muitas vezes a via de administração de certas drogas, e nós iremos ver as mais comumente utilizadas nesses animais. Bom, agora começando pela via oral, nós geralmente percebemos que a administração via oral é o método mais comum de ingestão de um medicamento, por ser mais seguro, mais econômico, mais conveniente na maioria dos casos. Contudo, essa via ela é utilizada levando em consideração a ingestão rápida pelo gastrointestino de monogástricos, o que não acontece em bovinos por serem animais poligástricos. E é por isso que a gente encontra em vários artigos, em vários livros, essa via sendo chamada de via ruminal ou intraruminal em bovinos. Em animais poligástricos, o rumen, na maioria das vezes, impede o uso da via oral para a administração de medicamentos. Isso porque ao ingerir o composto, ele fica retido no rumen e começa a ser diluído, o que pode alterar a velocidade de absorção de alguns medicamentos. Além disso, existem outros fatores que podem contribuir para a ineficácia de algumas substâncias, ou até mesmo inibi-las, como por exemplo o pH, que varia entre 5,5 e 6,5. Esse pH ali pode reter medicamentos de caráter básico, ou por exemplo a microbiota desse reservatório gástrico também, que pode inativá-los por meio de transformações metabólicas de caráter hidrolítico e redutor. Contudo, essa condição fisiológica dos bovinos e dos ruminantes no geral pode trazer benefícios também na forma de administração de alguns medicamentos, como antieumíticos, que são os antiparasitários, por exemplo,
uma vez que a substância retida no rumen, ela leva mais tempo para ser digerida do que no organismo monogástrico. Fator esse que propicia um tratamento mais longo no animal. Esse tratamento, feito com antiparasitário, por exemplo, pode ser feito através de administração de dose única, que é chamada de bolo ou bolos, que é basicamente um dispositivo oral semelhante, bem parecido com um comprimido, e fica retido no rumen, liberando o medicamento por 140 dias ou até mais. Outro ponto que é importante destacar é que esse é o método mais seguro, mais conveniente e mais econômico na maioria dos casos, e no caso dos bovinos também. É o método mais seguro porque, no caso desses animais, é mais seguro tanto para o animal, por ser um método que inibe vários tipos de infecções que possam ocorrer durante o processo de ingestão, quanto para quem vai administrar o medicamento, dado que pode ser bastante perigoso conter um animal de porte tão grande e ficar vulnerável para a ação física daquele animal, né? Por isso é interessante a administração via oral, porque o responsável não fica exposto a essa força física e consegue controlar e manusear a cabeça do animal enquanto administra o medicamento. É a mais conveniente por ser um método limpo, indolor e que não estressa tanto o animal, e é mais econômico por não precisar de muitos mecanismos específicos e geralmente a administração é bem básica. Agora sobre a via intravenosa. Essa via é muito utilizada pelas suas principais vantagens, que são a velocidade de absorção do medicamento e o controle da dose administrada. Isso porque a substância é introduzida diretamente na corrente sanguínea do animal. Portanto, a ação é quase que instantânea, em diversos casos, e a dose é calculada com uma quantidade menor de empecilhos durante essa absorção. No caso dos bovinos, a via mais utilizada para injeção intravenosa é a veia jugular. Às vezes, é utilizado a veia safena, quando há trombose na veia jugular bilateral, ou quando o animal está muito desidratado. É importante que, antes de qualquer venipunção, a pele e o pelame sobrejacente devem estar umedecido e alisado com álcool para fazer a asepsia daquele local. Após isso, a veia é isolada por meio da pressão digital proximal ao coração, a partir do local da venipulsão. O tamanho e o calibre das agulhas eles devem ser escolhidos em relação à veia, a viscosidade, ao volume da droga e a duração de tempo prevista para a administração daquele medicamento. Outra vantagem da aplicação intravenosa é a possibilidade de trabalhar com volumes maiores, em infusão, sendo extremamente eficiente em caso de desidratação, por exemplo, ou tratamento de doenças crônicas. É sempre importante que esse método seja feito com atenção aos cuidados com o bem-estar do animal, para que ele não fique estressado e, consequentemente, haja um prejuízo no procedimento. Agora, falando sobre a via subcutânea, essa via ela é indicada para as principais vacinas que devem ser aplicadas nos bovinos. É feita diretamente abaixo da derme, na camada do tecido subcutâneo acima do músculo. Essa é uma via de ação mais lenta. A aplicação de medicamentos por via subcutânea ela é indicada quando não se objetiva uma absorção muito rápida pelo organismo, e a adaptação do corpo para a substância deve ser mais lenta e contínua. Os locais recomendados, no caso, para a injeção subcutânea são na tábua do pescoço e na parede do tórax, aproximadamente uns 5 cm atrás do ombro, onde se pode puxar facilmente a pele solta. Durante a injeção, deve-se comprimir a vesícula subcutânea do fluido e espalhá-la para a distribuição deste, melhorar a absorção e reduzir o vazamento após a remoção da agulha. Para acelerar a administração, deve-se usar uma agulha de calibre maior. Agulhas longas aumentam o risco de injeção intramuscular. Um fator importante a ser lembrado na hora da escolha da região é a profilaxia contra um possível abscesso vacinal. Por isso, além de ser necessário todas as medidas preventivas para a sepsia, é necessário escolher um local que, caso desenvolva esse abscesso, o tratamento seja mais efetivo. Sobre a via intramuscular, essa via ela é indicada para substâncias que precisam de uma absorção relativamente rápida e tem um veículo de administração aquoso ou oleoso. O volume de droga administrado em um local não deve ser maior do que 5 ml para não prejudicar a absorção do medicamento, nem causar uma inflamação preocupante no músculo local da aplicação. As regiões mais utilizadas são os músculos da coxa ou da tábua do pescoço. Deve-se intercalar os locais de aplicação, na face direita e esquerda, para não expor os nervos e músculos a danos que possam ser frequentes ou permanentes no animal. Justamente por essa possibilidade de ministrar um medicamento de veículo aquoso ou oleoso, e com absorção relativamente rápida, por conta da irrigação sanguínea do tecido muscular, essa via de administração ela é utilizada na introdução de vários antibióticos e algumas vacinas também. Outro ponto importante é a escolha das agulhas. A escolha das agulhas para injeção intramuscular leva em consideração a densidade ou viscosidade da droga, o tamanho do paciente e a profundidade desejada para a injeção. As agulhas de calibre muito estreito, elas prolongam o tempo necessário para a injeção,
causando um frequente aumento de pressão, da inquietação e do escoiceamento do animal. Uma agulha de calibre grande pode causar vazamento da droga administrada a partir do local e provocar mais sangramento naquele animal. Sobre a via intramamária, essa via ela é utilizada normalmente para o tratamento das infecções das glândulas mamárias. Por isso, a administração do medicamento é feita diretamente através da injeção pelo esfíncter do teto mamário. Quando infusões intramamárias são determinadas, deve-se esgotar o leite, limpar e desinfetar rigorosamente o teto. É injetar o conteúdo e massagear suavemente o teto de baixo para cima para que o medicamento atinja as regiões mais altas. Quando apenas um teto está acometido, utiliza-se primeiro 1/5 da seringa no teto não acometido e depois 4/5 no teto acometido por no mínimo 5 dias. O tamanho da cânula a ser introduzida através do teto tem sido muito estudado e recomenda-se o uso de cânulas curtas, de 2 a 3 milímetros de comprimento, ou, caso não tenham disponíveis essas, fazer inserção parcial da cânula tradicional. Essa via ela é frequentemente usada no tratamento de mastite bovina, uma vez que essa técnica de administração promove uma maior concentração de medicamento no local da infecção, que no caso, quando se trata de mastite, é extremamente comum nas vacas leiteiras por conta dessa fácil contaminação. Atualmente, a recomendação internacional aceita é efetuar o tratamento da mastite subclínica na última ordenha, no final da lactação do animal, ao iniciar-se o período seco. Esse esquema ele é conhecido popularmente como tratamento de vaca seca, ou Dry Cow Therapy. É utilizado com o emprego de especialidades farmacêuticas específicas para essa finalidade, no qual os antimicrobianos são formulados em veículos de eliminação e absorção lenta que permitem o tempo prolongado de persistência do antimicrobiano nas glândulas tratadas. Alguns autores demonstram que não há vantagem em mais de uma aplicação, recomendando-se uma única dose no indivíduo. Agora, chegando no último slide de via de administração em bovinos, nós chegamos na via intrauterina. Essa via ela é utilizada normalmente quando ocorre alguma inflamação uterina devido a problemas de parto causados, na maioria dos casos, por eventos que alterem a involução uterina normal, como a falta de higiene, a má condição nutricional ou de saúde, a endometrite, o parto prematuro e até mesmo outras causas mais específicas, como os partos distóxicos, as manobras obstétricas, a retenção de placenta, atonia uterina, abortamento, sêmen contaminado, entre outros. A aplicação de medicamentos via intrauterina ela é feita com a mesma pipeta que se faz a inseminação artificial. E é importante lembrar que esse tipo de tratamento específico e delicado deve ser feito por um médico veterinário ou um profissional treinado e capacitado para realizar esse procedimento.